Aleluia! Nossa, gente, que delícia. Se vocês estivessem ali atrás, meu pai, que coisa linda de ver. Cheguei meu cabelo ficar ali assim, ó. Maravilhoso, maravilhoso estar com esses adolescentes, com vida, com alegria, com beleza, com charme. Olha só, que menina linda, Beca. Ai, gente, não é por nada, mas é minha sobrinha, tá? Estou muito feliz de estar com vocês de novo, né? A primeira vez, eu acho que vocês estavam com uns 3, 4 anos mais novinhos, depois mais 2 aninhos, e agora está tudo para a faculdade. Meu pai, profissões, hein? Estou feliz de ver aqui que nós vamos ter bastante pastor, bastante médico, bastante advogado. Na nossa área aqui não vai faltar, né, profissionais. Coisa abençoada. Eu vou falar para vocês de um rei. O rei é uma profissão, certo? O presidente da República, o governador, né? Nós temos os escudeiros, os policiais, né? Nós temos os soldados, nós temos várias profissões. E que Deus abençoe e que vocês escolham a certa. Nesse local onde a gente vai estudar agora, é em 1 Samuel, capítulo 9. Né? E aí, eu vou falar de um rapaz que era um rapazinho novo, né? E que cresceu, como vocês vão crescer, como eu cresci, e que se tornou um rei. Mas eu quero que vocês observem, eu vou contar a história, vai ser bem rapidinho, tá? Já até pus o despertador ali, que é para não passar. A Lília falou, não, pode falar 3, 4 horas para eles. Eles não ligam, não. Mas, gente, eu não vou fazer isso com vocês, tá? Então, eu vou abordar 3 coisas que eu quero que vocês observem enquanto eu estiver falando. Obedecer a Deus, sucesso garantido. Então, essa profissão que vocês vão escolher, se tiver em obediência a Deus, sucesso garantido, né? O outro, o seu chamado, tem um propósito de Deus. Você não vai ser o profissional que você é à toa, tá? Então, tem um objetivo que é servir pessoas. E a terceira é desobedecer, infelicidade garantida. Então, nós temos sucesso garantido e infelicidade garantida. Aleluia, minha voz estava parecendo uma taquarinha rachada, né? Gente, vou contar para vocês de um rei chamado Saul. Saul estava com o pai dele. O pai dele era um homem poderoso, rico. Era um homem rico. E Saul estava lá. A gente percebe que Saul era um cara obediente, porque o pai dele perdeu as jumentas. E quem tinha jumentas naquela época é porque era, né, tinha condições financeiras. E Saul, o pai de Saul perdeu as jumentas. Aí o pai de Saul falou assim para ele, filho, vai lá, pega o moço, que no moço era o empregado. Era a profissão. O moço tinha profissão, já servia um homem poderoso. Vai lá, pega o moço e vai atrás das jumentas. E Saul olhou, e foi por toda a região, e para um lado e para o outro, e andou, e saiu da cidade dele, correu, e já passavam mais de dia, e Saul não encontrava essas jumentas. Aí o Saul falou para o moço dele, para o empregado dele, falou assim, olha, quer saber? Vamos voltar, porque daqui a pouco meu pai vai estar preocupado, é comigo, não é nem com as jumentas mais. Vocês percebem que Saul tinha até um bom senso nessa época, né? Ele falou assim, meu pai vai ficar preocupado comigo, vamos voltar. Aí o moço, que era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, conhecia o costume da época, ele falou, olha, eu conheço um vidente. O vidente, na palavra do Senhor, é o profeta, aquele que vê alguma coisa que vai acontecer. Tá? Ele falou assim, eu conheço um homem de Deus, um santo homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. Aí Saul falou, bom, mas como que eu vou? Eu não tenho nada para dar para ele. Como que eu vou chegar na frente do profeta sem nada para dar para ele? Aí o moço falou, olha, eu tenho umas pratas aqui. Aí falou, então pronto, vamos. Partiram para encontrar o profeta. No meio do caminho, encontraram umas moças lá, levando água. E aí elas se perguntaram, e o profeta, né? Cadê? Onde que eu posso encontrar? Aí as moças falaram, se você correr ali no monte, o profeta já está chegando. E olha só, vocês corram, por quê? Porque quando o profeta chegar, ele vai oferecer sacrifício, ele vai oferecer holocausto. E ele vai jantar com o pessoal. E ninguém come antes do profeta chegar. Ó, já deu uma dica, né? Ninguém come antes do profeta chegar, do sacerdote. Aí, quem era o sacerdote? Quem sabe quem era o sacerdote? Vamos, alto, alto. Igual vocês estavam cantando. Uhul, alto!
Samuel. Samuel era juiz? Era! Uhul! Ganhei uma! Samuel era sacerdote? Era! Samuel era profeta? Era! Uhul! Viva Samuel! Tá vendo, gente? Samuel já foi criancinha igual vocês. E ele foi todas essas coisas em um só. E ele falou assim, bom, então corre lá, que o Samuel está vindo. Mas antes do Saul chegar para falar com Samuel, Deus falou no dia anterior para Samuel, Samuel, vai vir um rapaz aí, ele chama Saul, ele é o filho do Quis, lá da tribo de Benjamim. E só para vocês saberem, a tribo de... Esse aqui responde tudo, hein, gente? Agora vocês cuidado. Esse aqui não passa nada. Vocês ficam bem rápidos agora. Aí ele falou assim, não tem... Ontem à noite, o Senhor falou para ele, Samuel, tem um rapaz que é o filho do Quis. Quis é aquele homem poderoso, que é da tribo de Benjamim. Benjamim era a menor tribuzinha. Lembra das 12 tribos, né? Tribo de José, tribo de Efraim, tribo de Manassés, tribo de Judá, de Rubens. Então, o do Benjamim era a menorzinha que tinha, porque já tinha acontecido muita guerra, dado muito problema, já tinha dissipado muita gente por causa do pecado deles. E aí, Deus falou para Samuel, está chegando aí o Saul, você vai ungir o Saul a rei. Por quê? O povo estava reclamando de Samuel. Samuel foi um sacerdote, um juiz, um profeta, e o povo estava reclamando. Nós não queremos juiz, nós queremos um rei, nós queremos ser igual aos outros povos, porque os outros povos têm rei, nós não temos rei. Aquela coisinha que adolescente fala para o pai, né? Minha amiguinha faz, meu amiguinho faz, o meu colega faz, só eu que não faço. E o povo de Israel não era diferente. Começou com tal de queria ser igual aos outros povos. Só que os outros povos não serviam a Deus. Aí Deus falou, tá bom, vai lá e unge Saul. Aí Deus falou para Samuel, ele está vindo procurando umas jumentas. Você vai pegar e você vai ungir quando ele vier te procurar, porque ele vai vir te procurar. Quando Saul chegou e falou com Samuel, Samuel falou assim, Deus tinha me falado já ontem à noite sobre você, fica tranquilo. Amanhã eu te falo tudo que você quer saber. Hoje vamos jantar. Samuel tinha preparado uma janta, o pessoal tinha preparado uma janta, e Samuel pediu para o empregado da casa separar a porção dobrada para Saul. Falou, vem cá, senta no lugar de honra, colocou Saul no lugar de honra, um menino que não era nada. Lembrando que ele só era lá da tribo de Benjamim e veio procurar umas jumentinhas. E Deus já tinha uma palavra para ele. Como o presbítero orou, Deus já tem planos e propósitos para a vida de vocês, para a profissão de vocês, onde vocês vão trabalhar, com quem vocês vão casar, o que vocês vão fazer, como vocês vão prosperar. Deus já tem tudo. Só que a trilha tem que ser reta, né? Aí, Samuel levou Saul, deu um lugar de honra, e falou, então aqui que você vai sentar, porque quem teria mais do que a sua família seria dona de todo Israel? E Saul falou, mas eu sou da menor tribo, eu sou do menor povo. E Saul falou assim, mas o Senhor pediu para te ungir. Foi lá, no outro dia, levantou, mandou o moço voltar, falar para o pai dele que já tinha achado. Samuel falou, teu pai já achou as jumentas, pode ir, Saul fica mais um dia. Conversou com Saul, fez a unção, ungiu a rei, tal, e Saul foi embora. Depois, foi o dia de fazer essa consagração perante todo mundo. O que Saul fez? Saul era um cara, gente, bonito, lindo. Quase que a gente podia falar um deus grego, mas a gente não pode, porque a gente é crente. Mas era lindo. A Bíblia fala que do ombro para cima, quando chegava assim, todo mundo via o Saul. Não dava nem para se esconder. Aí, na hora de fazer Saul virar rei, ele pegou e se escondeu atrás da multidão. E o pessoal procurando. Cadê? Não, tem aqui o Saul. Foi tirado sorte. Lá no Velho Testamento eles faziam isso, né? Tirava a sorte, tipo assim, joga o turim e o quê? E o outro negócio lá, e descobre quem que vai ser o escolhido. Aí saiu tribo de Benjamim. Aí saiu família de fulano, família de Beltrano, família de Ciclano e a família de Quis. E saiu o filho, que era Saul. Aquilo que Deus tinha falado através do sacerdote, cumpriu-se naquele momento. Saul foi escolhido.
Trouxeram Saul virou rei. Então tá. A história do Saul podia acabar aqui, né? E a gente está contando, olha, e Saul reinou 40 anos, e o cara foi, ó, ele livrou o povo de Israel da mão dos filisteus, ele lutou, ele fez, aconteceu, o cara obedeceu a Deus e foi colocado em lugares altos. Felizmente não foi assim. Aqui nós temos Samuel, que era um juiz, um sacerdote, um profeta, que foi levado pequenininho para o templo, virou esse homem, teve filhos que não serviram a Deus, desobedeceram, por isso não deram continuidade, chamou Saul. Saul foi o primeiro rei, foi colocado como rei. Mas o que Saul fez de errado? Ah, gente, Saul não fez nada. Saul batalhou, ganhou batalha, venceu. O que ele fez de errado? Quem sabe? Não, você. Ah, pode sim. Vamos lá. Nossa, de cabeça. Aê, garoto bom. Desde que ele era pequenininho, ele responde tudo. Desde que ele era pequenininho, não passa nada para esse menino. Deus falou para Saul, Saul, vai ter uma guerra ali. Só que eu já venci para você. Porque Saul vencia, não é que ele era o bom. Ele mesmo reconheceu que ele não era ninguém, ele era da tribo de Benjamim, ele era um pobre menino, no sentido, né, de relação de autoridades. O que ele tinha para ser rei? Ele sabia disso. Ele sabia que Deus colocou ele como rei. Deus tirou de onde ele estava e colocou onde ele estava agora como rei. Mas, naquele momento, ele já estava achando que ele era rei mesmo. Que é o que acontece com a gente. Às vezes eu tenho uma profissão, eu tenho um lugar que eu trabalho, e eu esqueço que eu não sou aquilo ali sem Deus. Eu não respiro sem Deus, eu não falo com vocês sem Deus, eu não falo aqui nessa igreja sem Deus, eu não sou colocado no meu trabalho sem Deus, eu não sou nada. Porque se Deus cortar meu fôlego, acabou. Então, de repente, começa a entrar uma arrogância na gente, né? A gente começa a achar que a gente é mesmo, que a gente é juiz, que a gente é médico, que a gente é alguma coisa. Não, a gente exerce. Exerce a função até que Deus deixe ou Deus tire. E uma forma correta da gente exercer isso é na presença de Deus. Então, quando Saul estava reinando, deixa eu parar aqui, gente, porque sai cada foto minha. Ninguém merece. E depois ele posta ainda. Sai aquela coisa maravilhosa, estampada. Já cheio, já deu. Aí Saul estava lá, vencendo batalha e tal, e ganhando. Deus falou, ó, vai lá, vai lutar, vai ganhar, tá, é o que estou falando. Saul, tá bom, foi lá, né? E Samuel, quem que lembra? Samuel, o pessoal estava esperando para comer, no começo da história? O pessoal estava esperando o Samuel para chegar para comer? Ninguém comia sem Samuel chegar? Ninguém saía, ninguém fazia nada sem Samuel fazer o holocausto? Pois é, não mudou nada. Saul sabia disso. Ele sabia que quando ele não era ninguém, quem ungiu ele foi Samuel. E quem deu a condição dele ganhar a guerra foi Samuel. Mas o que ele fez? Ele pegou e falou assim, olha, pessoal, é o seguinte, Deus tinha dado uma ordem, né? E Deus falava com ele através do profeta. Ó, vai lá, derruba a cidade, destrói todo mundo, não sobra nada. Nem gado, nem nada, eu não quero nada. Eu quero que acabe com os amalequitas. Eu quero que não sobre ninguém. Foi o que Deus falou. Porque aquele povo tinha feito muito mal. E era assim que Deus trabalhava naquela época. Eu não acho que ele mudou muito, não. Porque tem terremoto, tem maremoto, tem Covid, leva muita gente. Não acho que mudou muito, não. Acho que Deus continua o mesmo. E a gente que mudou a nossa visão, querendo ser muito assim. Ah, não, Deus da graça vai passar a mão na nossa cabeça. Não acho, mas continuemos. Deus da graça nos perdoa diante do nosso arrependimento, né? Jesus, ele morreu na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado para nos dar salvação. Então, não importa o pecado mais horrendo que você fez. O sangue de Jesus, uma gotinha de nada, ela purifica, ela limpa e coloca você em outro lugar. Mas não vai achando que eu posso fazer o que eu quiser, que vai ser assim. Porque arrependimento é uma coisa que muda a gente. Aí Saul foi, né? Antes dessa. Nesse dia aqui, Saul foi para a guerra, ele não foi. Ele chegou, chamou os homens e falou, traz, deixa eu fazer o sacrifício, eu vou oferecer o sacrifício rapidinho, porque os soldados estão indo, e daí o Samuel não chegou, o Samuel está atrasado, eu vou oferecer. Ele podia oferecer sacrifício? Não. Ele podia fazer o holocausto?
Não. Ele podia liderar os soldados antes de Samuel dar a ordem? Não. Mas ele achou que ele era rei, né? Ele achou que ele era rei porque ele era rei. Ele foi colocado rei por Deus. Ele não era nada. Ele era o mesmo Saul. Foi colocado. Aí, quando Samuel chegou, Samuel falou, olha, assim como você fez hoje, você poderia ter ficado no trono até o final, e toda a sua geração poderia ter ficado reinando. Mas porque você desobedeceu a Deus, hoje te foi tirado o direito de trono, Deus já tem uma pessoa segundo o coração dele. Naquele dia estava nascendo Davi, lá naquela batalha contra os Golias. Então, você já imagina, contra Golias, contra os filisteus matando Golias, né? Então, você já sabe que quem assumiu depois foi Davi, apesar de toda uma batalha. Mas daí teve uma segunda vez, Saul, ao invés de ele falar assim, olha, ai, Samuel, me arrependo. Não, Samuel, foi o seguinte, os soldados estavam saindo, as pessoas estavam indo embora, eu tive que fazer isso. A gente costuma fazer isso, né? Olha, gente, não é por nada, não. Eu sei que o certo é isso, mas eu tenho que fazer isso por causa disso. Quando, na verdade, o Senhor falou, aqui, companheiro. Não é ali, é aqui. Então, você começa a perder noção de que você não é rei. Você foi colocado rei. Você é colocado, aonde Deus permite que você seja. Aí, teve a segunda vez, que agora eu já estou terminando. Que horas são? 5, 10, 15, vai acabar. Ó, aí teve a segunda vez, Saul foi, outra guerra. Foi contra os filisteus. Deus falou assim, ó, destrói tudo, acaba com tudo, tal. Saul foi lá, lutou, venceu, porque Deus já tinha falado que ia vencer. Venceu. Não satisfeito, porque ele era rei, né? Ele não foi colocado rei. Ele não estava achando que ele era o Saul, ele estava achando que ele era o rei. A gente não é, viu, gente? A gente é colocado. Eu não sou policial, eu não sou professora, eu exerço a função. Tanto é que ela pode ser tirada de qualquer um. Ela pode ser tirada do empresário, ela pode ser tirada do copeiro, ela pode ser tirada da empregada doméstica, ela pode ser tirada de qualquer pessoa. Quando Deus quer, Ele tira. Então, a gente não é. A gente exerce aquilo que Deus nos permitiu. Aí, Saul foi... Pegou o rei, porque ele achou que podia proteger o rei Agag, trouxe o rei. E nada mais, nada menos do que pegou os bois, os carneiros, as coisas, tudo que tinha lá. E aí ele fez um grande holocausto para Deus. E aí Deus vem. E aí ele fala, através de Samuel, Saul, você não fez o que Deus mandou? Fiz, Samuel, fiz sim. Matei todo mundo. Eu só tirei Agag e os animais bonitos para a gente oferecer a Deus. E aí Samuel falou assim, o que Deus falou para você? Para matar tudo? Não, mas eu matei tudo. Você já conhece algum adolescente fazendo isso? Ou adulto, né? Não, eu fiz tudo, eu só não fiz isso. E Deus falou assim, olha aqui. Samuel falou assim, Deus hoje te rasgou, te tirou o trono por desobediência. Ele falou para você matar Agag e matar tudo isso aí lá. Ele não queria o holocausto disso daí. Deus não está se agradando do que você acha que é bom. Pessoal, hoje, nós temos uma mania muito grande, muito feia. A gente acha, e eu falo de mim também, a gente acha que a gente sabe as coisas. E a gente sabe quando Deus deve ou não deve fazer. Ah, não, fulano é muito bonzinho, ele faz esse pecado, mas não tem problema, porque ele é muito bom, Deus vai salvar ele. A gente vira Deus. Não, pera aí. Acabei de virar Deus, deixa eu pegar essa postura. Fulaninho é bom, ele não vai para o inferno. Fulano também faz boas obras, porque ele leva comidinha lá. Ele está vivendo contra a vontade de Deus? Não seja Deus. Não seja Deus. Deus é Deus, e Ele põe e Ele tira a hora que Ele quer. Saul falou assim, não, Samuel, vem cá, meu Samuelzinho, Tiago. Não, Samuel, vem comigo. Grudou no manto de Samuel e rasgou o manto de Samuel. Samuel falou assim, ó, assim como você rasgou minha roupa, hoje te foi rasgado o trono. Hoje foi te rasgado. Mas eu não posso ir sozinho. Olha a preocupação dele. Ele achava que se ele chegasse lá sem Samuel, ninguém ia dar valor para ele, né?
Então, ele queria mostrar que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Mas ele queria mostrar e aparentar que estava tudo bem. Samuel falou, tá bom. Foi lá, me dá uma espada. Pá! Matou o Agag. Samuel era feroz. Juiz, profeta e sacerdote, ó, degolou o Agag. E falou para todo mundo, perante todo mundo. Fizeram holocausto, adoraram a Deus, e depois daquele dia, Samuel nunca mais apareceu com Saul, porque o reino foi tirado de Saul. Saul começou a fazer besteira, errava. Tudo que ele fazia era errado, fazia voto errado, fazia escolhas erradas, até que um dia, na batalha, ele descobriu que o cara que ia sucedê-lo seria Davi, aí começou a perseguir Davi. E Davi foi numa perseguição tremenda. Aí, um dia na batalha, ele mesmo se machucou, e aí ele viu que ia morrer ali pendurado, ia ser morto pela mão dos outros, ficou preocupado e falou para o moço dele, me mata, que eu quero sair daqui. Aí ele, não, eu não vou mexer no ungido do Senhor. O próprio Saul pegou a espada e cravou nele. Né? Então, temos aí um suicídio, que começa como? Com um menininho que obedecia o pai e a mãe. Todo mundo lembrou? Saul obedecia? O que ele estava procurando? As jumentas. De quem? Do seu pai. Ele se preocupou se o pai ia ficar preocupado com ele? Sim. Ele, quando falou que ele ia ser o rei, ele achou que ele era pequeno para ser rei? Ele entendeu naquele momento que Deus tinha colocado ele como um rei? O que fez Saul mudar a cabecinha dele? Que foi tão bem educadinho nos caminhos do Senhor. O que mudou a cabeça dele? Hã? Sua postura, sua posição. E qual que foi a posição? Mas ele fez alguma coisa, não foi só ser rei, né? Porque Davi foi rei, ele teve os seus erros, mas ele se arrependeu, se jogou no chão, ele se prostrou, ele se humilhou, Deus perdoou ele, ainda falou que ele era segundo o coração de Deus. Então, não foi só o pecado. Foi qual pecado? Desobediência. Mas tem um outro pecado aí depois da desobediência. Ele chegou a fazer um altar, ele chegou a fazer como que chama? Uma estátua do rosto dele. Um poste ídolo dele mesmo, do rosto dele, porque ele era muito bom. Né? A gente cresce, né, gente? A gente vai achando que a gente é bom, né? A gente acerta aqui, acerta ali, vai vencendo aqui, vai vencendo ali, e de repente a gente acha que a gente é bom demais. Eu quero que vocês abram que agora a gente vai começar a nossa mensagem. Brincadeira, estou acabando. Todo mundo, Mateus 6:33. Abriram? Vamos falar todo mundo? Buscai, pois. Esse versículo, ele tem que ser o teu prumo. Primeiro lugar, a vontade de Deus. Ah, não, mas essa profissão ganha mais. Primeiro lugar, a vontade de Deus. Mas essa ganha menos. Primeiro lugar, a vontade de Deus. Deus vai te colocar, certinho. E aonde você estiver, você vai prosperar. Seja como uma pessoa. Como que é o churrasqueiro aí? Né? O Pedro está de churrasqueiro. Seja o churrasqueiro que vai cobrar $1.000 a hora dele fazendo churrasquinho. Seja um médico, advogado, qualquer um. Né? Se estiver no caminho do Senhor, a prosperidade ela vem. Porque quem honra é Deus. É Deus que coloca. Né? Então, buscar em primeiro o reino de Deus. Obedecer a Deus é o sucesso garantido. Então, nós vimos que Samuel, enquanto estava obedecendo, ele estava vencendo. Vencendo. Quando ele foi ungido com um propósito, que foi de servir ao povo de Israel. Ele ia guerrear por aquele povo. E quando ele desobedeceu, foi infelicidade garantida. Porque quando ele desobedeceu, ele esqueceu quem ele era. E ele começou a perseguir Davi e perder batalha e ser tratado. Deus tinha tirado a mão dele e ele se suicidou. Então a gente não esperava ver a história de um rei tão bem sucedido no começo e com um final tão trágico, né? A gente espera que as pessoas continuem. E aí quando a gente vai ver a diferença de Davi, que foi a sua sequência,
Jesus, né, é do trono de Davi. Jesus é daquela descendência. Foi Deus deu o trono para ele e falou, nunca mais vai ter gente nesse trono que não seja da sua descendência. E aí vem Jesus, que cumpre, né? Então, eu quero deixar para você hoje, seja qual profissão você for escolher, aquilo que aconteceu aqui agora à noite foi maravilhoso. Porque estar na presença de Deus e deixar Deus escolher para a gente, não é que você vai falar assim, agora, não, enquanto Deus não mandar um outdoor para mim. Não, existe no seu coração, né, uma luz já acendendo para um determinado lugar. Põe no Espírito Santo, põe diante de Deus, pede para Jesus e Ele vai abrir as portas para aquilo. Se Deus fechar a porta, fechou. Mas vocês têm um futuro. Aqui dentro, a gente pode ter presidente da República, sabe que o Jair Bolsonaro serviu ali, em onde que é? Niuac, né? E é o presidente da República. Essa semana o Paul, meu marido, encontrou com os amigos que serviram com ele. Nossa, ele era, ele já ali, né, no exército. Eu falei, tá vendo? Virou presidente. Ele já tinha uma postura lá no início, né? Então, assim, a sua história não acaba aqui, ela começa. Então, você vai ser o que você vai ser, que seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus. Certo? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quando foi com Saul, era na época de Deus receber os holocaustos. E hoje, como que funciona a gente se achegar a Deus? Antes tinha o sacerdote Samuel, que vinha, intercedia, levava o cordeirinho, matava, fazia... E hoje, como que a gente faz isso? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quando foi com Saul, era na época de Deus receber os holocaustos. E hoje, como que funciona a gente se achegar a Deus? Antes tinha o sacerdote Samuel, vinha, intercedia, levava o cordeirinho, matava, fazia... Muito bem, a palavra era o verbo, e o verbo era Cristo, né? Então, nós temos que saber que nós temos acesso a Deus. A palavra de Deus nos ensina, através de Jesus. Eu queria perguntar uma coisa aqui para vocês, que eu pergunto todas as vezes que eu falo. Por quê? A Bíblia tem um versículo assim, se com a tua boca confessares que o Senhor é Deus na tua vida, Jesus vai te confessar lá na entrada do céu. Se você não confessar, Ele vai te negar. Então, vai ter um momento que a gente vai sair daqui e vai encontrar com Deus. Tem gente que vai com 25, tem gente que vai com 17, com 14, com 2 anos, com 3, com 20, com 100. Mas vai ter um momento que a gente vai. Se Jesus não voltar antes para nos levar, a gente vai se encontrar. O que eu preciso para me encontrar com Deus e ter vida eterna? Ele vai te negar. Então, vai ter um momento que a gente vai sair daqui e vai encontrar com Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, então Ele vai te confessar. A gente tem que ir com a tua boca e teu coração, né? Você confessar Jesus. Então, eu quero saber, quem está aqui, que ainda não fez isso, que gostaria de fazer. Vamos falar alto. Eu vou falar alto, porque quando eu grito pela banda Tim, eu grito, uhul! Quando eu grito por Jesus, eu tenho que, uhul, Jesus! Jesus, eu te amo! Eu tenho que ter coragem de declarar esse Jesus, né? E às vezes com Jesus a gente faz... A gente nem quer que os amiguinhos saibam, né? É melhor não saber para não passar vexame. Então eu quero saber se tem alguém aqui que quer fazer isso. Vou ficar em pé, todo mundo fecha seus olhos. E quem quiser fazer essa oração, vai fazer isso aqui bem alto. Vamos confessar. Eu tive um colega, tenho um colega que ele falou para mim, no meu trabalho. Eu falei esse versículo, e ele falou assim, eu nunca fiz isso. Eu falei, então vamos fazer agora. Porque se a gente não fez, a gente tem que fazer. Vamos fazer? Senhor Jesus, eu quero nesse momento confessar que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. Eu peço que o Senhor entre no meu coração. Que o Senhor faça a limpeza. Que o Senhor me fortifique. Porque eu quero andar nos teus caminhos. Senhor Deus, eu me entrego para te servir. Em nome de Jesus. Amém.
Falei que terminava?